E antes de passar a palavra para o Fred, para a Sofia e para o Arthur, que vão dar dicas para vocês para mandar bem no SAT, eu vou falar um pouco sobre as diferenças das duas provas, do SAT digital e o SAT de papel, que é o antigo. Então, vamos começar aqui. Então, o SAT de papel, que não é o que está rolando hoje em dia, era feito no lápis e papel, uma coisa bem pré-histórica, bem de antigamente, né? Eram 4 sessões: reading, que é interpretação de texto; writing, que é gramática; matemática sem calculadora e matemática com calculadora. Tu tinha 3 horas de prova para fazer 154 questões, o que é bem pouco, e por ser em papel, tu também tinha que passar as respostas numa grade em papel, então tu tinha que ficar lá circulando bolinha, perdendo teu tempo. Era a mesma prova para todo mundo, então todo mundo que estava na sala contigo fazendo respondia as mesmas perguntas, independente do nível e de quantas questões tu tá acertando. E as perguntas eram mais longas e confusas, tu tinha que ler textões e responder várias perguntas baseadas neles. Já o SAT digital, tu pode fazer no computador, tu ainda tem que ir num test center, que é o nome de lugares que são oficiais do College Board, que as cidades grandes têm para tu fazer a prova, então tu não pode fazer em casa, como o teste do Duolingo, por exemplo. Agora são só 2 sessões: English, que juntou a gramática e a interpretação de texto, e o Math, que agora tu pode usar calculadora em toda a sessão. Tenho certeza que os guris vão falar sobre isso, porque é muito importante. Agora são 2 horas e 14 minutos para 98 questões, então menos tempo, mas bem mais de boa. O ritmo é muito mais tranquilo e a prova é adaptativa. Então, conforme tu for acertando, a prova vai ficando mais difícil e tua nota vai aumentando. E as perguntas são mais rápidas, ao invés de tu ter que ler textões na prova de reading, tu lê só um parágrafo por questão e os resultados saem mais rápido, normalmente em uma semana ou menos. Então agora eu vou passar a palavra para o Fred, para o Arthur e para a Sofia, deixar eles se apresentarem para vocês. Oi, galera, é um prazer estar aqui para falar com vocês, para falar sobre minha experiência de estudar para SAT. Então, eu sou o primeiro aqui que está na esquerda, sou o Arthur Lobo, eu moro em Fortaleza, eu sou do Ceará aqui e eu quero fazer na faculdade Computer Science e Matemática, Double Major. Então, eu fiz o SAT em maio e a minha nota foi 1.550. Agora, Sofia. E, gente, eu sou Sofia, eu sou de Viçosa, de Minas Gerais. Eu estou interessada em Chemical Engineering e Bioengineering. E eu fiz o SAT já 3 vezes, inclusive eu vou falar mais isso na minha hora de entrar mais em detalhes. Mas o último que eu fiz foi em junho e eu tirei 1.500. Boa noite, lindos! Eu sou o Fred, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Santo Ângelo. Eu estou interessado em design de produto, em gerenciamento de negócios. Eu fiz o SAT em junho, tirei 1.490. Para mim era muito sobre bater o ponto. Eu queria tirar acima de uma certa nota. Bati o ponto, consegui essa nota. Fico feliz que vocês estejam aqui hoje, porque o SAT foi para mim a parte mais chata e mais estressante da aplicação. Então, assim, você pegando os atalhos, pegando as dicas, você se estressa menos com o SAT. Então, super legal que vocês todos estão aqui hoje. Então, gente, eu vou começar. E eu tentei montar, tipo, não é como se fosse uma linha do tempo, mas tipo isso, explicando quais foram os meus passos para começar a estudar para o SAT e como que eu fui melhorando. Primeiro é bom falar que em 2022, foi ano passado, final de 2022, eu fiz o último SAT paper e assim, foi terrível. Eu até fui bem em comparação com os simulados que eu estava fazendo antes. Eu tirei 1.300 e eu não tava esperando nada, porque eu não conseguia fazer a parte de inglês direito. Mas aí mudou para a parte digital e assim, eu acho que foi muito, muito, muito bom, porque eu conseguia focar direito nas questões e o tempo também é bem mais tranquilo. E aí a primeira coisa que eu fiz, eu comecei a estudar em janeiro
me planejando para fazer o SAT de maio. E aí eu comecei lá em janeiro, estudando pelo Khan Academy. Tipo, tem uma parte disponível só para o SAT digital. Tem para o SAT paper, né, antigo também, mas tem uma só para o digital, que foi a que eu fiz. E eu sabia que SAT English era a minha parte mais difícil. Então, eu estudei praticamente tudo de SAT English que eu podia do Khan Academy. Eu realmente zerei a parte de English de lá. Math, eu fiz assim, no começo, só as que eu tinha mais dúvida, coisas que eu realmente não sabia, porque o conteúdo de Math do Khan Academy, vocês vão ver que é enorme. E aí, às vezes, quando você é melhor em Math, é mais interessante, tipo, você pegar coisas pontuais e fazer elas. E depois, né, tem o Blue Book, que é meio que um aplicativo para computador, que você baixa e você consegue fazer. É o aplicativo que você vai fazer o SAT oficial no dia e você consegue fazer simulados anteriormente pelo Blue Book também. Então, eu baixei o Blue Book e eu fiz um simulado, eu fiz o primeiro simulado para saber como que eu ia me dar nesse novo modelo de prova. E de cara eu já vi que minha nota deu uma aumentada, eu vi que era um modelo mais favorável para mim. Então, de acordo com aquele primeiro simulado, eu fiz meio que um teste de diagnóstico e peguei, tipo, English, quais são as minhas partes mais difíceis, o que eu erro mais em gramática. Separava isso tudo e meio que numa tabelinha, dá para colocar no Excel, no caderno, qualquer coisa. E Math também, os tipos de questões que ou eu errava por bobeira, ou eu errava por, sei lá, porque eu não sabia mesmo. Pode passar. Então, eu vi que o conteúdo que estava no Khan Academy não estava me deixando muito satisfeita, porque às vezes eu chegava numa questão mais difícil, que eu lembro que eu fiz o SAT de maio, e eu cheguei numa questão assim que eu travei completamente. Nunca tinha visto esse tipo de questão na vida. E é o que. Isso pode acontecer, né? Porque eles estão experimentando com o novo modelo de prova. E aí eu pensei, putz, isso aqui eu não vou saber fazer. E tinha, tipo, 2 ou 3 questões desse modelo na prova de Math. Eu fiquei muito bolada, porque eu sabia que eu estava preparada para Math, só que não tinha esse tipo de questão no Khan Academy. Então eu fui e pesquisei na internet mesmo o livro do College Panda. Dá para comprar, dá para pegar PDF, tá aí por todo lugar. E eu ia focando, tipo, ele tem exercícios bem curtinhos, divididos em tópicos. Então, eu simplesmente passava, assim, ia direto para os exercícios, treinava, e ia passando. Quando eu tinha dificuldade de algum conceito, eu parava ali. E lia e fazia mais exercícios desse jeito. E English, nesse SAT que eu fiz de maio, eu tirei 700. English, na minha cabeça, eu não ia conseguir melhorar mais do que isso. Mas acabou que eu peguei os livros da Erika Meltzer e tal. Na verdade, deixa eu me corrigir. Antes eu já tinha o livro da Erika Meltzer. Ele lançou, acho que, sei lá, abril. Eu li o livro inteiro em um mês, porque eu sabia que era melhor do que o Khan Academy. E aí eu consegui pegar 700. E aí depois eu peguei 720 em English. Aí, beleza. Fui atrás dos livros de Reading e Grammar da Erika Meltzer. E eu acho ela, assim, genial. Eu acho ela a melhor que tem para SAT. Porque ela tem muitas dicas boas. As questões dela são nível SAT que você vai fazer. E ela te dá dicas tanto para, tipo, manage o tempo que você vai gastar, quanto para saber pegadinhas típicas da prova. E, nossa, simplesmente leiam. É a melhor coisa que vocês vão fazer pro SAT digital, na minha concepção. Pro SAT antigo, ela já ajudava muito, muito, muito. Mas pro SAT digital, o livro dela tá certeiro. Eu achei ele sensacional. E aí, depois que eu terminei de ler, né, todos os 3 livros, são 2 da Erika Meltzer, Reading e Grammar, e Math tem o College Panda, eu fiz os simulados
o resto dos simulados pelo Bluebook, porque são 4, eu tinha feito um de diagnóstico, e aí depois eu fiz os 3 para ver se eu continuava errando bobagem e aprimorando minhas coisinhas. E outra coisa que eu acho interessante falar é que o PrEP disponibilizava simulados gratuitos para gente através das aulas da Apply, e eles eram legais para saber quais eram meus problemas, assim, principais, principalmente em inglês. E aí a gente fazia acho que de 2 em 2 semanas, e nossa, foi sensacional ter uma constância nesses simulados, porque eu acho que SAT não é uma prova para medir o quanto você sabe, é uma prova para medir o quanto você sabe fazer o SAT. Então, façam com frequência, quando vocês puderem. Pode passar. Essa parte agora não é, tipo, dicas de estudo em si, é mais uma coisa mais geral. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode dar um jeito de disponibilizar tanto a gravação quanto os slides, né, para vocês, se a gravação já fica disponível, enfim. Dicas que eu queria dar. Primeiro, o Pedro, o Fred, o Arthur, a gente tem dicas diferentes pro SAT, porque nem tudo que vai funcionar pra gente vai funcionar para vocês, tanto que, assim, os nossos slides estão muito, muito, muito diferentes. Então, assim, o que eu posso te falar é define o que você tem dificuldade e trabalha nisso. E também não subestima o tempo do SAT, porque às vezes você dá uma viajada e tal, mas é pouco tempo por questão. E você não pode perder muito tempo numa coisa que você não sabe. Tipo, se você viu de cara que você não tem ideia do que é, passa. Não tem problema. Depois você volta e tal, mas passa sem medo. E também, assim, se você não souber, não fica se pressionando demais. Porque o que você pode fazer? Você pode ficar 40 minutos numa questão só, ou você pode passar e terminar a prova. Então. E outra coisa que funcionou pra mim é que, tipo, em algumas sessões de English, eu tinha muita dificuldade por, às vezes, nem entender direito o que o texto estava falando. Principalmente nos textos mais literários, poemas, essas coisas. Então, quando eu chegava numa questão dessas, eu tentava entender e eu não cronometrava na hora dos meus simulados. E aí eu realmente ficava o tempo que eu precisasse fazendo ela e entendendo o porquê de cada questão. Outra coisa que foi bom para mim é que eu sentia que eu estava muito tensa na hora de fazer os simulados, o que não refletia às vezes na nota que eu estava estudando para tirar. Então, tipo, eu tava, sei lá, tensa com o dia a dia, tensa com o dever de casa, com a escola, com outras coisas da application. Eu parava tudo que eu tava fazendo, ficava 5 minutos olhando pro nada, no máximo, sei lá, bebendo água no banheiro, dando uma volta pela minha casa. E aí eu voltava e fazia toda a prova focada, tipo, pensando, agora eu vou fazer a prova, eu tenho que treinar meu cérebro para ele entender que eu vou fazer a prova, eu não posso pensar em outra coisa. Então, assim, isso me ajudou bastante, tanto na hora de fazer a prova do dia, quanto na hora de fazer os simulados. Pode passar. Então, agora são umas dicas mais gerais que eu separei para o dia da prova especificamente. Porque por ser um SAT digital, você tem que ter algumas coisas meio que programadas, né, para evitar problemas no dia. Tipo, eu lembro que no centro que eu estava fazendo, eu fiz 2 vezes nesse mesmo centro, e da primeira vez eles tinham tomada para todo mundo. Então, assim, meu computador, ele definitivamente não aguenta 3 horas ligado fazendo uma prova. Então, eu levei meu carregador, sabendo que eu ia carregar o computador e tal. Mas na segunda vez que eu fui, tinha, tinha tomada para poucas pessoas. Então, o que me salvou foi eu ter levado uma extensão, porque aí cabia, tipo, três pessoas na mesma tomada que eu, e aí eu consegui fazer direitinho. E outra coisa que eu fui meio, assim, sem saber da primeira vez que eu fiz o SAT, é que você não pode beber água durante a prova. Então eu fiquei assim, meu Deus.
Então, já se preparem, bebam a água que você precisa antes e se preparem para só beber água durante o intervalo e no final comer a mesma coisa, só antes, intervalo e final. E uma coisa mais focada para pessoas que se distraem ou que ficam tensas é adapta seu cérebro desde que você sai de casa a fazer a prova. Não ouve música, não mexe no celular, não fica pensando demais em outras coisas. Foca nisso e depois você volta para o mundo real. E essas eram minhas dicas para coisas que funcionaram, né, para mim. Se vocês quiserem mandar mensagens e, enfim, comentarem, fiquem à vontade, que eu vou respondendo aqui no chat e no final a gente abre o Q&A. Muito obrigada, gente. Gente, achei diva demais. Eu só concordo com tudo que ela disse, simplesmente maravilhosa. Vou falar um pouco das minhas dicas, então, né? O que que eu fiz? Olha, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que, assim, não dá para pensar que tem uma fórmula para todo mundo fazer o SAT ou uma fórmula de estudos para todas as pessoas. Porque eu sinto que, assim, quando eu comecei a estudar, eu esperava que o que funcionasse para outras pessoas, para aplicantes passados, funcionasse para mim também. E aí já comecei o ano sabendo que a prova ia ser completamente diferente, que ninguém sabia como é que ela ia ser, todo mundo tinha um método de estudo diferente para a prova, né? Porque era pensado no de papel. E aí eu entendi que, na verdade, eu teria que bolar como é que eu ia fazer por conta própria. Então, assim, a minha dica principal e a primeira dela é que você tem que focar no que você precisa focar, entende? Você tem que fazer um plano de estudo que seja bom para você, sabe? Porque, por exemplo, a Sofia vai ter dificuldade em certas questões de matemática que o Arthur não vai ter, né? Ela vai ter, pode ter dificuldades em questões de English que eu não tenho. Então, cada pessoa tem certas dificuldades, certas facilidades, e eu acho que, assim, ó, é a primeira missão que você tem na hora de estudar para SAT, é você descobrir quais são as suas dificuldades e quais são os seus pontos fortes. Porque você sabendo disso, sabendo das suas particularidades, sabendo o que você erra mais fácil ou não, aí as coisas vão se facilitar. Eu, por exemplo, percebi no início que eu tinha muita dificuldade de lembrar de fórmulas matemáticas, eu não conseguia lembrar das fórmulas, eu me enganava sempre. E aí, tipo assim, à medida que eu fui fazendo os practice tests e tudo mais, eu comecei a me dar por conta como é que eu poderia resolver isso. Então, tipo assim, pensa no seu caso, tá? No seu plano de estudos. Outra coisa que eu acho que é interessante comentar, que eu gostaria de saber isso antes, é que assim, não dá para usar todos os practice tests de uma vez só. Gente, eu não sei se eles liberaram mais, vocês me atualizem aí no chat se esse for o caso, mas não são muitos practice tests. Eram 4, né, quando a gente fez. Então, assim, são só 4 chances que você tem para usar ao longo de vários meses, né, que são materiais, são super fiéis à prova. Tem gente que vai discordar de mim, mas eu acho que os practice tests são iguais ao teste, e para mim é a mesma coisa, tipo, mesmo nível de dificuldade, assim, sabe? Não tem diferença. Então, assim, ó, usa com muito cuidado os practice tests. Gabriel disse do chat só tem 4 ainda. Pois então, não, eles não liberaram mais ainda. Provavelmente vão liberar no futuro, mas não é o caso agora. Então vai com calma nos practice tests. Pode passar, Pedro. Então, assim, uma coisa que eu fiz que me ajudou muito, eu vou dizer para você, gente, organiza o que você está fazendo. Não tem como estudar para SAT sem ter muita organização. Eu usei o horrores do Notion, não sei se vocês conhecem o Notion, mas assim, ó, eu fui fazendo tipo um test log, como tá ali, né? Eu fui colocando, 4 de fevereiro eu tirei tal nota, essa foi a nota em tais sessões, e aí eu fui tentando analisar, né? Eu coloquei em cada uma delas quais foram meus erros. Aí eu printava, os erros que eu tinha e explicava o que eu errei. E eu, assim, ó, eu comecei a perceber ao longo do tempo que, tipo, metade dos meus erros eram coisas bobíssimas. Tipo, eu sabia como fazer a média de 2 números, só que por um acaso eu coloquei a função errada, ou eu coloquei o número errado, ou eu estava muito nervoso. E à medida que eu fui percebendo esses erros e trabalhando especificamente nos erros e não nos acertos, eu consegui aumentar minha nota cada vez mais. Então, tipo assim, vocês precisam ter uma noção de como é que vocês estão indo, em quais áreas vocês estão indo melhor, quais áreas estão indo pior, e de que maneira vocês estão mudando ao longo dos practice tests. Aí vocês vão perguntar ali, Fred, mas não é só 4? Como é que você tem tantos assim? Então, gente, eu fiz os testes antigos do Paper-Based também. Não é uma coisa que eu recomendo fazer, porque, assim, eu vou dizer para vocês agora, a parte de matemática é muito parecida, eu acho, pelo menos. A diferença é que não tem a calculadora no antigo, né? Então, você pode fazer as questões da prova de matemática antiga com a calculadora, vai ser bem parecido. O detalhe é que o reading é completamente diferente. Então, assim, ó, para mim, estudar o reading do paper-based, da prova tradicional, antiga, não vale a pena de nada. Porque, assim, na prova antiga você vai ter um textão gigantesco com um monte de questão, tipo 80 linhas de texto,
com questões para isso, e na prova nova você tem um parágrafozinho com uma questão para esse parágrafo. Então, assim, a maneira como você vai ter uma dinâmica com a prova é muito diferente, e para mim não valeu a pena estudar o English antigo, mas Math, sim. Outra coisa que eu usei muito foi a questão do Google Calendar, né? Que eu adoro o Google Calendar. Eu colocava assim, de manhã, de tal horário, eu ia estudar SAT Math. De tarde, de tal horário, eu ia estudar SAT English. E de tal horário, eu ia sofrer pela application. Então, assim, ó, vocês coloquem bem organizado na agenda de vocês, quais horários vocês vão fazer as coisas, eu acho que isso ajuda muito. Quem dá em gap year, como eu estou, acho que ajuda também o ano sabático, mas quem está na escola ainda não se desespere, porque pelo menos você entendendo quais momentos da sua semana que você tem disponível e o que você vai fazer nesse, ajuda bastante, né? Então, por exemplo, assim, tal momento eu vou fazer teórica dos exercícios de matemática sobre linear equations, tal hora eu vou fazer os de English sobre vocabulary. Então, acho que entender isso é muito útil. Pode passar, Pedro. Outra coisa, gente, que eu vou dizer para vocês, fazer análise. Acho que já estou sendo repetitivo aqui, mas vamos lá. Fazer análise do que você errou e tudo mais é muito importante. Então, assim, para mim, eu usei planilhas do Google Sheets para tentar entender quais eram as áreas em específico que eu tinha errado. Isso ajudou bastante. Esse conteúdo aqui eu erro sempre. E por incrível que pareça, a maioria dos meus erros de matemática eram sempre na mesma parte de Álgebra 2, por exemplo. E outro aplicativo que eu usei bastante foi o Clockify. Não sei se todo mundo ia gostar disso, mas fica a dica, porque eu tentava entender e mapear onde eu estava usando minhas horas, né? Então, tipo assim, eu usava mais minhas horas em English, ou usava mais em Math, o que eu tomava mais tempo na hora de fazer os estudos do SAT. E isso me ajudou, então, a preparar melhor a minha semana, tá? Isso acho que pode ser útil para application no geral, essas duas coisas, na verdade. Pode passar, Pedro. Outra coisa, assim, que eu vou ter que dizer para vocês, que muita gente não sabe, a magia da prova da CT Digital em matemática é a Desmos Graphing Calculator, que vai estar na prova. Gente, isso é de uma magia. Olha, acho que errei uma ou duas questões na prova de matemática do SAT, por causa, só uma ou duas, né? Por causa dessa calculadora. Porque, assim, tem muita função boa. E a maioria das pessoas que eu conversei não conhecem essas funções. Tem uma função, por exemplo, que chama-se regressão matemática, que a Desmos tem, em que você basicamente coloca o padrão da equação, tipo, só com incógnitas A, B e C, e ela adivinha a equação que você está tentando fazer só com um ou dois pontos, ou só com um ponto ou slope. Então, tipo assim, eu super indico, tem um site, eu vou colocar aqui no chat para vocês pesquisarem, mas eu digo também, é o 1600.io, que ele tem um curso só para como utilizar a Desmos, como trabalhar com as funções da Desmos, que é muito importante. Tem várias delas que eu não sabia. Tipo, ela calcula a média, calcula a mediana, calcula a standard deviation. Tem várias coisas que ela faz que pode ajudar vocês muito na hora de fazer a prova e facilitar bastante. Sim, gente, eu na prova de matemática passei metade do tempo, eu acho que trabalhando na calculadora. E deu tudo certo, né? Então fica a dica. Pode passar, Pedro. Então, assim, ó, eu diria que, em suma, você pratica todas as sessões da prova, né? Faz, como eles disseram, a Sofia disse, né? O Khan Academy, pratica elas, entende que você precisa melhorar, e aí foca nesses aspectos que você precisa melhorar e continua praticando. Porque, assim, você, muitas vezes, quem sabe você pensa que você precisa praticar equações lineares. E você estuda um horror de equações lineares, porque esse conteúdo está lá no topo do Khan Academy. Só que aí, no seu practice test, você vai fazer e você não errou nenhuma equação linear. Então, você não foca no que você está acertando, foca no que você está errando e ataca esses pontos mais a fundo do que o que você está acertando. Pode passar, Pedro. Então, assim, eu vou falar sobre o seu curso que eu utilizei. Em matemática, eu tirei 780, né? Eu utilizei Khan Academy, macetei o Khan Academy, gente. Assim, como eu disse antes, né? A parte de matemática do Khan Academy, tanto para o novo esse digital, quanto a antiga do Paper Base, é maravilhosa. As duas são super úteis. Então, assim, você vai fazendo as questões do Khan Academy até você cansar de fazer, porque é realmente muito útil. Cuida quais conteúdos do Paper Base antigo, né, da versão antiga do Khan Academy, ainda valem para a prova. Por exemplo, números complexos, e corrija se eu estiver errado, não caem no SAT digital, então eles vão pedir para você fazer lá no Khan Academy, você ignora, não faz, mas o resto, assim, a maioria é extremamente útil. Eu também utilizei os recursos do College Panda. Não precisa comprar o livro, gente, você consegue de graça na internet. Não sei se era para estar falando isso, mas consiga um PDF que é super útil. Eles têm exercícios maravilhosos e é tipo aquele tipo de matemática americana mesmo, porque às vezes você vai tentar fazer a matemática da maneira do Brasil
E não é exatamente assim que o SAT quer que você faça, e aí você vai perder tempo que você não precisava. Então, assim, pega esses livros, tenta ir por eles, até às vezes usando um tradutor pode ajudar bastante. E é assim, como eu disse, né? Macetar Desmos e entender muito bem os erros que você tem nas questões de maths. Inclusive, fazer um parênteses aqui, que a Fundação Estudar tem as aulas de graça no PrEP para matemática. Eu, particularmente, adorei. Então, assim, quem está no segundo ou terceiro ano do ensino médio e quer participar do PrEP, se inscreva. O Pedro já mandou o link ali no chat, vai mandar de novo. Vale super a pena. Já na seção do English, eu acho que, assim, primeira dica, gente, Volta, Pedro. A primeira dica é utilizar recursos tipo literário, né? Você ler jornal, ler vários artigos, ler livros em inglês, para você se acostumar também. Eu no início achava muito cansativo ler em inglês, mas aí com o tempo eu fui começando a me acostumar, lendo mais artigos e tudo mais. E eu utilizei os livros da Erika Meltzer. Perguntaram no chat antes se era da versão 2011, uma versão mais antiga dos livros. Ela lançou esse ano ou ano passado o SAT para digital. É um pouco mais difícil de achar, mas é possível achar. Tem o PDF do SAT digital. Então, assim, esses livros já são pensados para as questões digital. É muito bom, especialmente do Grammar e do Vocabulary que eu coloquei ali. Tem também o do Reading, que é bem útil. Então, são esses 3 livros que são super importantes. Pode passar, Pedro. Gente, sobre o English, assim, mais especificamente, eu diria que assim, ó, no início eu pensava que não tinha fórmula, né, que matemática era bem mais intensivo, tinha que ter bem mais dicas, bem mais fórmulas, bem mais decoreba. E aí eu percebi que o English também tem várias regrinhas e várias coisas para decorar. Me surpreendi muito. Então, por exemplo, assim, umas que eu lembro, assim, né, especialmente na parte de gramática, que você tem que se atentar, por exemplo, se for um everyone, se for um anyone, vai ser com is, não vai ser com are, né, que pode ser confuso. Às vezes, quando tem um neither, um either, vai concordar com o último sujeito. Quando tem o which, é singular também. Quando tem uma profissão e tem um nome, não vai ter vírgula. E, assim, eu acho que é importante que vocês se atentem a detalhes, assim, do English, que muita gente não fala sobre. Porque eu achava que era só ler bem em inglês e você estava garantido, eu falo inglês, ok. Na verdade, não. Tem várias regras que você também precisa saber, assim como matemática, você decora fórmulas e em inglês é interessante também decorar algumas regrinhas que podem ser úteis para a prova. Ó, como eu falei antes, eu não acho que a Khan Academy bom para o SAT English. As questões da prova antiga de matemática ajudam, as de English não ajudam. Eu também não acho a sessão digital do SAT, a sessão digital do SAT do Khan Academy boa. Então, assim, eu prefiro os livros da Erika Meltzer, mas como eu disse, né, veja o que funciona para você, descubra o que funciona para você. E assim, outra coisa que me ajudou muito na hora da prova foi utilizar a função review do Blue Book. O que significa isso, Fred? É assim, você está fazendo as questões da prova e vai aparecer tipo uma bandeirinha, assim, em cada questão. Quando você clica naquela bandeirinha, você deixa aquela questão para review, né, para revisar. E aí lá no final da sessão, antes de você passar para a próxima sessão, eles te mostram quais questões que você deixou para review, né, que você deixou com a bandeirinha marcada. E isso foi muito útil para mim, porque tinham questões que eu fazia bem rápido, tipo de vocabulário, era mais tranquilo, só que tinham questões de texto que eu ficava, sei lá, 5 minutos tentando entender e não conseguia. Então, tipo assim, eu lia uma, duas vezes, marcava para review e passava para a próxima, né? Então, assim, tentem ser estratégicos com o tempo de vocês nesse sentido também. Pode passar, Pedro. Gente, indo mais a fundo, o SAT English tem 7 tipos de questões, né? Que é vocabulary, aquele que você tem que preencher o vocabulário, qual que é o vocabulário correto. Tem Big Picture e Main Idea, que você tem que tentar entender o que o texto está falando no geral. Tem Literal Comprehension, que eles perguntam, o que ele quer dizer com essa parte aqui em relação ao resto do texto. Tem Function, qual que é a função dessa parte desse texto no texto em geral. Tem o Test Completion, para você completar ele. Tem o Support, ou Undermine, escrevi errado ali, mas enfim. E tem o Graphic, né? Que também para você completar as informações do gráfico. Então, gente, eu vou dizer assim para vocês, me ajudou muito na parte de English entender cada uma dessas questões e qual que é a estratégia de resolução de cada uma. Porque quando você vai fazer a prova sem nem saber que tipo de questão tem, é uma coisa assim, vai aparecer na prova e você vai ter que dar um jeito. Mas quando você vai para a prova sabendo como resolver cada tipo de questão, isso é muito útil. Então, por exemplo, eu vou dar esse spoiler, nos livros da Erika Meltzer, ela vai explicar cada uma dessas. Porque na Vocabulary, ela deu várias dicas, por exemplo, de que você poderia fazer algumas coisas na hora da prova para tentar adivinhar quais palavras eram sem que você conhecesse essas palavras anteriormente. Então, assim, tentem procurar como é que vocês vão resolver cada uma dessas questões de SAT English, porque elas são bem diferentes. Pode passar, Pedro.
E, gente, sobre o dia da prova, é aquela frase: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Porque todo mundo falava, assim, no prep, né, nas aulas do prep, você tem que relaxar no dia anterior da prova, na semana da prova, não pensa no SAT. Fui lá, eu fiz exatamente o contrário e não foi uma experiência legal. Gente, eu tive que viajar para fazer a prova, né, como eu disse, sou do interior. E aí, cheguei um dia antes, e assim, eu estava numa cidade nova, né? E ao invés de eu relaxar, de conhecer a cidade, de não pensar em questões, o que que eu fiz? Eu peguei uma lista de vocabulário, né, de SAT English e comecei a tentar decorar o que cada uma das palavras queriam dizer. E isso não me ajudou em nada, absolutamente nada. Eu tinha, assim, ó, um tufo de post-its, vários post-its, assim, em que eu coloquei fórmulas de matemática, que eu coloquei vocabulary e tudo mais, e isso não me ajudou em nada. Eu passei a noite inteira, tipo, eu não consegui dormir, eu fui dormir, tipo, 2, 3 horas da manhã, no dia da minha prova, e eu tentei decorar palavras, decorar vocabulário, sendo que na prova não tem como adivinhar o que vai cair, entendeu? Então, assim, gente, se vocês estão pensando em estudar até o último minuto, não façam isso. Tirem, sim, 2, 3 dias antes da prova para não estudar mais, para não decorar nada mais, só para relaxar. Porque se você estudou até aquele momento, até 3 dias antes da prova, eu tenho certeza que na prova você vai lembrar. Não sejam nervosos como eu fui em achar que eu não ia lembrar, porque, tipo assim, não faz muita diferença mesmo. Tipo, relaxem, respirem. É muito melhor ter uma noite boa de sono do que ficar como eu fiz, dormindo de madrugada, tentando decorar coisas que nem me ajudou na hora da prova. Mas é isso, então. Passar para Arthur agora. Oi, galera, boa noite. Hoje eu tô aqui para falar sobre como que eu estudei, como é que foi o método de estudo para eu conseguir, do meu primeiro SAT, primeiro practice test que eu fiz, que eu tirei 620, para até no dia da prova tirar 750 em inglês, que foi até um resultado que até eu, no dia da prova eu fiquei bem impressionado, que eu nunca tinha tirado nem perto disso nos practice tests. Até no último ali eu tinha tirado. Então, primeiro, eu acho que é até útil para você ver a sua evolução, o que eu fiz ali na esquerda, que foi fazer o que você está tirando em cada um dos testes que você está fazendo, cada um dos 4, aqueles ali. Então, o PrEP, ele também oferece testes extras, só que ali eu coloquei só esses, só os testes oficiais, os 4 que estão lá no Blue Book. Então, eu lembro que o primeiro teste que eu fiz, eu tirei 620 e eu não fazia ideia como é que era o SAT, e aí eu fui atrás de pesquisar como é que era mais. Então, eu fui vendo as aulas do PrEP semana por semana, eu fui vendo as aulas e fazendo os practice tests, só que eu não estava estudando nada muito mais que isso. Aí, 3 semanas antes da prova, foi quando eu realmente comecei a estudar. Foi mais ou menos 3, 2 semanas, eu peguei e meio que deixei algumas outras coisas de lado e foquei no SAT. Eu deixei algumas extracurriculares que eu tinha, principalmente a Olimpíada, estudar para a Olimpíada de lado e falei, tá, essas 2 semanas vão ser só SAT. E eu passei 2 semanas fazendo só SAT. E aí que vem, pode passar para o próximo slide, a principal coisa que eu usei, que é um pouco diferente do que o Fred e a Sofia falaram, que foi o Khan Academy. Que foi basicamente a única coisa que eu usei além das aulas do PrEP, da Apply. Então, eu usei o Khan Academy. Então, eu fiz muitos problemas no Khan Academy e para inglês foi basicamente só por lá que eu estudei. Então, a estrutura do curso do Khan Academy vai ser que eles primeiro têm uma unidadezinha pequena só sobre essa primeira unidade, About the Digital SAT, que ela é só sobre explicando como é que é o formato da prova, quanto tempo dura cada sessão. E aí depois vem Foundations, Medium e Advanced do SAT Reading and Writing. Então, o Foundations vai ter cada conteúdo, vai ter tipo explicando cada um dos tipos de questão que podem cair no SAT, e os outros dois vão ser só problema, que eu acho que foi o mais útil para mim. Então, o Foundations, ele basicamente, ele fala de explicação de modelo, e o Medium Advanced é só problemas mais difíceis para ir aprimorando. Então, pode passar para o próximo. Então, esse primeiro que eu falei, o Foundations, ele dá 11 tipos de questão. Então, depende. Às vezes, algum desses são meio parecidos. A Erika fala que são 7. Algum desses provavelmente coloca junto. Por exemplo, esses dois primeiros, Command of Evidence, tem um textual e quantitativo. Provavelmente a Erika coloca junto essas coisas. Mas, enfim, o Khan Academy divide em 11 tipos de questão. E o Khan Academy, por ele ser online, ele é bem gamificado, assim. Então, você tem meio que numericamente o quão bem você está em cada matéria. Você vai fazendo os problemas e você sabe numericamente o quão bem você está em cada um dos 11 tipos de questão. Então, ele fala a sua maestria em cada um desses tipos. Então, por exemplo, ali na direita em cima tem 1.100 de 1.100 pontos de maestria, que aí
Queria dizer que eu tinha pegado toda a maestria possível em cada um desses 11 tipos na unidade de Foundations. E aí, pode passar para o próximo. E basicamente o que ele faz é explicar o tipo de questão, e aí ele dá alguns exemplos de como resolver, e o que eu achei mais útil, provavelmente a Erika também faz uma coisa bem parecida, é essa parte de dar dicas de como que você deve fazer cada problema, porque cada problema vai ser diferente. Eles devem fazer de um jeito muito parecido, que é, tem alguns problemas que ele fala, primeiro você tapa você tapa as alternativas e lê o problema, você pensa qual que vai ser uma possível resposta, depois você vê qual que se encaixa mais com as alternativas. Tem outros que ele fala que você pode começar lendo as alternativas e que o texto principal é menos importante, coisas assim. Então, vão ter jeitos diferentes de você se aproximar. E também vai ter bastante diferença do jeito que você se aproxima de um problema de gramática e como que você se aproxima de um problema que é de interpretação de texto. Então, gramática normalmente é uma coisa muito mais ou você sabe ou você não sabe. Então, não vale a pena, por exemplo, ficar muito tempo matutando ali, tipo, tem ou não tem uma vírgula aqui. Você não faz sentido você passar 2 minutos pensando se tem ou não tem uma vírgula em um ponto. Tipo, ou você acha que tem ou não tem, e passar 2 minutos pensando não faz muito sentido. Diferente de interpretação de texto, que você passa mais tempo. Então, uma dica que ele dá é: se você está em dúvida em alguma coisa de gramática, não perde muito tempo nisso. Então, pode. Uma coisa importante, eu esqueci de falar também ali antes, que aí no final, aquele negócio que eu tinha falado da maestria, ele tinha tem 4 problemas que você faz. Então você vê algumas aulas sobre aquele conteúdo, e aí vão ter esse desafiozinho que são 4 problemas que você faz para ver quanto de maestria naquele conteúdo você tem. Agora pode passar para o próximo. Aí tá, e aí agora que vem a coisa que eu mais gostei do Khan, que ele tem muitos problemas. Então, eu gostei bastante dos problemas do Khan, apesar de que o formato da prova, o formato lá é um pouco diferente do practice test, por exemplo, não tem tempo, né? Apesar disso, você consegue fazer alguns testes dentro do Khan. Tem essas 4 coisas, que é o principal de todos é o desafio de curso, que é aquele na esquerda em cima ali, que no caso você pode fazer a qualquer momento e ele vai ter uma noção de qual é o seu nível em cada um dos 11 tipos de problema e vai montar uma provinha que está num nível bom em cada um dos tipos, né? Se você for pior numa coisa, ele bota questões um pouco mais fáceis daquele tipo para você ir melhorando nela. E ele também dá mais destaque para as coisas que você está pior. E aí, esse é o principal, são 30 problemas, e aí não tem tempo, né? Você só vai fazendo. E aí, os outros 2 são um pouco menores, que são quiz dentro de cada unidade, que aí vai ter só problemas da mesma dificuldade, que é esse quiz 1 ali que eu botei, que tem o 1, 2 e o 3, e o último é o unit test, que no caso vai ser no final de cada unidade. E o outro é esse Mastery Challenge, que vão ser problemas mais difíceis. Então ele pega conteúdos que já é muito bom e falta só um pouquinho para ficar no melhor possível, e aí ele bota lá para você. Então, o que eu gostei bastante do Khan é que ele tem muito problema, só que um problema que ele tem também, ele tem muitas questões, só que um problema que ele tem é que em algum momento começa a repetir os problemas. Então, você vai ver questões que você já viu antes, e ele não tem um algoritmo bom para fazer com que elas não apareçam para você de novo, mesmo se você já tiver acertado elas a primeira vez. Então, alguns momentos você vai ter que ficar pulando os problemas porque você já viu eles. Então, isso é um pouco chatinho. Mas, tirando isso, o Khan eu gostei bastante. Eu acho que os problemas do Khan são bem no estilo dos problemas que caíram lá no dia. Então, o que eu tinha para falar era isso. E, só um detalhe, eu também tirei 800 no SAT de matemática, só que o SAT de matemática eu estudei mais. Eu já tinha um background bastante de matemática, eu já fiz bastante Olimpíada de matemática, faço Olimpíada de informática, então foi uma coisa que eu foquei menos, assim. Eu mais fiz os practice tests e foi isso. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, gente. Agora a gente tem uns 15 minutinhos para o Q&A. A gente vai, eles no caso, vão começar a responder as perguntas. Eu vou lá do início para ver. Podem ir mandando mais dúvida também. E Uma coisa que eu já lembrei aqui de falar. Pode terminar. pode ir. Eu lembrei que a primeira vez que eu fiz o Practice Test 1, eu não tinha ido muito bem em inglês. E aí, quando chegou mais perto da SAT, vale muito a pena você fazer o seguinte: você faz de novo, mesmo você já sabendo os problemas da primeira sessão, que é a sessão que é padrão para todo mundo.
E aí provavelmente você vai fechar a primeira sessão, você vai fazer todos os problemas, e aí você vai pegar a versão mais difícil possível da segunda versão, da segunda sessão. E aí muitos problemas não vão ter aparecido para você ainda. Então, é um jeito de você pegar mais problemas aí, que é você pegando a sessão mais difícil possível de cada um dos practice tests. Então, você faz ele, depois você faz de novo, só que fechando a primeira sessão, para pegar os problemas mais difíceis. Isso é bem legal. Então, a primeira pergunta é da Clara Bonfim e é sobre as inscrições do PrEP. Eu tô meio desantenado, porque eu já faço parte do programa, eu não sei quando é que acaba, mas alguém aqui sabe até quando vai o prazo das inscrições? Qualquer coisa eu acho que dá para ver no site. Eu não consegui ver. 10 de setembro. Obrigado, Catarina. Tá, então 10 de setembro. Mas vou dar uma dica. Eu me inscrevi em uma semana e, tipo, não queria ter feito isso. Se inscrevam o mais rápido possível. Tipo, deixem bastante tempo para se inscreverem, caprichem bastante. E como a gente pode acessar as gravações? Tá, agora eu posso buscar o link. Pera aí um segundo. Enquanto isso, eu vou perguntando outras coisas pra gurizada aqui. Onde podemos garantir o livro? Tá, eu vou deixar meu WhatsApp aqui. Eu não deveria estar fazendo isso porque tá sendo gravado e eu não posso ser a favor da pirataria. Mas, ó, eu tenho todos os livros porque eu também fiz a prova. Então, qualquer coisa, me chamem aqui nesse WhatsApp. Se quiserem indicações para as inscrições do PrEP, eu também tô indicando. E Gente, se vocês pesquisarem no Google, tipo, Erika Meltzer, Digital SAT, Download PDF, aparece. São sites duvidosos, mas aparece, sim, nas primeiras opções para baixar. O Reddit, para quem não conhece, também é uma plataforma maravilhosa para compartilhar arquivo. Então, eu pesquisei aqui, dei uma olhadinha e já encontrei um link para o Google Drive com os livros. Então, assim, só pesquisando no Google, Erika Meltzer, Digital SAT, Download PDF. Eu vou mandar um dos links aqui. Eu posso fazer isso, Pedro? É do Reddit que tem os links para os livros. tá, eu vou colocar no chat também. Não se percam com esse monte de link, tá? Mas playlist das gravações dos últimos Prep Talks, para quem é a primeira vez que tá vendo. Já teve gente, é porque esse é o primeiro Prep Talks que não tem gente de universidade, mas já falaram pessoas de Stanford, de Notre Dame, de Harvard, de Dartmouth, várias universidades muito legais. Então, assistam. Deixa eu ver o que mais que perguntaram. Falando em Reddit aí, que o Fred falou, o Reddit tem o Reddit do Digital SAT, que foi o jeito que eu comecei a ver como é que eu podia estudar, porque é meio novo, né? Então, na época que eu fiz o SAT, o Digital SAT pela primeira vez, que foi em maio, só tinha corrido uma vez, eu acho. Tinha tido um em março e outro de teste em janeiro, mas só tinha tido um. Então, eu lembro que eu entrei no Reddit do Digital SAT e comecei a ver o que a galera tava falando. E lá as pessoas falam, claro, não dá para você confiar cegamente porque é online, mas as pessoas falam, tipo, tirei 1.500, estudei de tal jeito, tirei 1.550, estudei de tal jeito, tirei 1.400, estudei de tal jeito. Então foi desse jeito que eu pelo menos descobri o Khan Academy. Alguém falou que tirou alguma coisa entre 1.500 e 1.600, eu não lembro, e tinha só estudado pelo Khan Academy, aí eu fui lá e dei uma olhada também. Eu lembro que tinha muita gente falando da Erika e gente falando dicas em geral, assim, tipo o que a gente tá fazendo aqui, lá no Reddit do Digital SAT também tem. Então, a próxima pergunta é do Marcos Vinícius. Vocês estudaram por quanto tempo para SAT? Eu estudei focado por 2 semanas. Eu passei alguns meses vendo as aulas, uma vez por semana só, mas eu estudei focado, tipo, o dia todo. O dia todo não, mas a tarde toda, 2 semanas. 2 semanas, eu acho isso muito, tipo, gênio demais, meu Deus. Eu passei uns 3, 4 meses do início desse ano, eu fiz de junho, né, gente? Eu passei, tipo, 3, 4 meses focado nisso. Aí, tipo assim, fazer assim, a prioridade da minha application era o SAT. Personal Statement, College List, eu colocava tudo em segundo plano, porque até o momento que eu acabasse com o SAT, eu ia focar no SAT em primeiro lugar. Assim, eu acho que vale muito a pena, no início do ano, tu dar um gás
enorme para fazer o SAT. Tipo, para chegar em maio, maio ou março, acho que é maio, né? Para chegar já arrasando na prova, né? E aí, se você precisar refazer em agosto, refazer em outubro ou depois, aí realmente tem que aprender a conciliar com as outras coisas da application. Mas assim, se puder dar um gás no início do ano, o que tu acha, Sofia? Nossa, eu estudei muito tempo. Tipo, eu comecei a estudar realmente no começo do ano. Foi a melhor coisa que eu podia ter feito, porque eu tava de férias, assim, sem nada para fazer, além de esperar resultado do PrEP e pensar, né, na minha application. Então, eu fui e comecei a estudar pelo Khan Academy logo em janeiro, me preparando ou para março ou para maio. Aí, eu admito que eu não estudava só SAT todos os dias, porque eu não funciono assim. Eu tenho que fazer as coisas assim, meio método Pomodoro. Eu faço um negócio, aí depois eu faço outro, aí depois eu volto. Então eu não fazia, eu não estudava focado o dia inteiro só aquilo, porque não dá para mim. Então eu fiquei assim, de metade de janeiro, mais ou menos, até. Deixa eu pensar, até quando que eu fiquei fazendo isso? Enfim, até talvez abril, maio, por volta daí, até mais ou menos maio, estudando esporadicamente, um pouquinho, toda semana. Mas eu não estudava loucamente para SAT, porque, assim, a nota que você tem na escola é mais importante que o SAT para as faculdades. Então, a minha prioridade sempre foi escola. E o SAT era uma coisa que eu tinha que fazer toda semana, estudar lá, para não perder a prática. Então, assim, tinha semana que eu não lia nada, mas sei lá, eu pegava um livro, tentava ler alguma coisa em inglês, ou eu fazia um simulado, alguma coisa assim. Porque eu acho muito tenso isso de você ficar muito tempo sem, mas também não, eu não consigo ficar muito tempo só numa coisa só. Então, isso foi bom para me organizar. Só que eu me organizei assim, muitos meses antes de eu começar a estudar, exatamente qual que seria a minha estratégia. Porque eu acho que o tempo é o que mais pega, porque vai chegando a hora que você vai fazer o SAT, vai chegando os meses e tal, você vai ficando cada vez mais assim, afobado. Se você já tá no mês que você vai fazer, não afoba. Você não precisa ficar. Você não precisa ficar todo apreensivo por uma coisa que, assim, você querendo ou não vai chegar. Então, usa todos os seus recursos que você conseguir sem você se deixar maluco. É isso que eu fiz. Eu acho que isso está muito relacionado com a próxima pergunta da Maria. Como é que você fez para manter a motivação mesmo precisando fazer várias vezes? Olha, é complicado, né? Eu acho que a motivação ela chega num ponto que ela acaba e aí você realmente você não quer mais fazer a prova, mas mesmo sem motivação você sabe que você precisa fazer a prova, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que, tipo assim, a maioria do tempo eu segui sem motivação mesmo. Eu ia estudar com sei lá de onde eu tirei energia, mas eu sentava e estudava só para bater o ponto mesmo, assim, sabe? Então, enfim. Pra mim também. Eu cheguei a estudar na força do ódio. Mas. Ah, eu ia, fazia um negócio, via que dava errado, ficava bravo, fazia outro dia, aí dava certo, eu ficava um pouquinho mais feliz, assim, com essas miudinhas vitórias para eu chegar e no dia eu estar um pouquinho melhor. E eu acho que assim, é um processo, né? Pode ser que seja rápido para você, pode ser que demore, eu acho que faz parte. Então, não se compare e não se desmotive. Acho que isso também se aplica com a pergunta do Enio. O Fred está em gap, mas a Sofia e o Arthur podem falar um pouco mais sobre isso. Como vocês conciliaram os estudos para a SAT com a escola? Eu tive bastante sorte que nas. Eu falei que eu estudei por 2 semanas, mas basicamente foi 2 semanas, tipo, o dia todo. E por uns 3 meses eu fiquei vendo a aula ali toda semana, então eu estudava por 2 horas por semana, e semana sim, semana não, tinha o. Semana sim, semana não, tinha um practice test do PrEP, das aulas do PrEP. Então eu estudava assim por 3 meses, e quando chegou mais perto eu tive bastante sorte, porque essas 2 semanas foi tipo logo depois de uma semana de prova.
então, mais ou menos logo depois, assim. Então, tinha bastante tempo até a próxima. Então, basicamente, eu consegui ficar 2 semanas focando só em SAT. Mas isso é uma coisa que eu tive essa sorte do meu SAT cair nisso. Eu não sei o que eu faria se eu não tivesse acontecido isso, porque eu teria que ficar 2 semanas lidando com as duas coisas, seria bem difícil. Como é que tu fez, Sofia? Nossa, pra mim, assim, pra mim foi, tipo, foi difícil conciliar, eu admito. Tipo, final de semana eu estudava, sei lá, vou pegar essa manhã, vou fazer um simulado. Sei lá, eu normalmente fazia no domingo de manhã, sempre um simulado. Às vezes eu não terminava, meio que quebrava as sessões e terminava a segunda ou terminava outro dia, sei lá. Agora, durante a semana era mais difícil, então eu acabava não tendo um dia fixo para estudar para o SAT, mas sempre que eu podia, eu gastava, sei lá, 1 horinha, 2 horinhas que fosse por semana para estudar. E tentava não me sobrecarregar com isso, porque as coisas que eu fazia na escola são mais importantes, né? Acaba que ir bem no SAT, me ferrar, sei lá, na prova do dia tal na escola, não ia ser bom. Então, eu meio que tentava balancear principalmente meu tempo, tipo, não perdendo a frequência. Para mim, o que foi mais interessante foi a frequência que eu fazia as provas, e acabava que eu não fazia todos os dias, então dava um tempo de eu meio que entender o sabe, processar a longo prazo. Aí acabava que eu melhorava um pouquinho, step by step, toda semana. Gente, eu tenho que ir agora, porque eu tenho outra reunião agora, mas amei o papo, foi maravilhoso, espero participar de outros Zooms aqui. Deixo vocês com os maravilhosos divos do Prep, o Pedro, a Sofia e o Arthur. Tchau, gente, até mais. Tá, então, Vicky perguntou aqui o que vocês acham, Sofia e Arthur, de fazer as sessões separadamente. Então, um dia Math, outro dia English. É mais recomendado fazer a prova inteira? O que vocês acham? Eu acho que fazer a prova inteira. Tipo, tava querendo falar sobre estudar separadamente ou sobre fazer, tipo, a CT mesmo? Se for sobre estudar separado, aí eu acho que sim. Se for talvez fazer até simulado separado. Meio que simulado talvez não, porque tem poucos practice tests. Então é bom você fazer como se fosse no dia mesmo. Só que no dia eu acho que não tem motivo para fazer alguma coisa tipo, hoje eu vou fazer só inglês, aí vou dar meu gás no inglês, vou ficar cansado para matemática e não vou me esforçar tanto em matemática. Ou então faria mais sentido se você quisesse focar mais em matemática. E aí, sei lá, você faz inglês de boa, e aí quando chegar em matemática você dá o gás. Só que eu acho que não é uma prova tão extensa para você ter que se preocupar com isso. Não é que nem antigamente, então eu acho que é de boa você fazer os dois no mesmo dia. É, tipo, no dia eu fiz assim, fui direto, né? Mas para estudar, às vezes eu ficava com preguiça de fazer um simulado, pelo menos os simulados que a Apply e Prep passavam pra gente. Às vezes eu ficava com muita preguiça de fazer o simulado inteiro numa manhã só, um dia só. Eu largava pra lá, fazia, sei lá, 5 horas depois o resto do simulado. E eu acho que na hora que você tá aprendendo, que você tá memorizando, tudo bem. Aí foi chegando mais na hora de eu fazer a prova, tipo, sei lá, 1, 2 meses antes, eu voltava naquele simulado que eu tinha feito, sei lá, no início de janeiro, final de fevereiro, essas coisas assim, há mais tempo, voltava e fazia o negócio inteiro. Que aí eu já tinha esquecido as questões e aí eu já tinha, sabe? Eu tinha certeza que eu sabia fazer com o tempo. Mas o negócio que o Fred e o Arthur falaram de você não saturar o teste e, tipo, você não fazer o teste várias vezes, isso é real. Não façam todos os testes de uma vez, que senão você vai ficar sem. E acaba que não tem muito como você testar depois o seu melhoramento real. Porque tem testes aí que são baseados no SAT, mas eles não são tão fidedignos. Então, você nunca sabe quando você não faz o do Blue Book. Vou tentar dar uma agilizada, porque o tempo tá acabando e eu não quero, ah, enfim, ferrar com o tempo da Sofia e do Arthur. Mas o Enio perguntou
os materiais que vocês usaram. A Sofia já falou ali que é o College Panda para matemática, Erika Meltzer para inglês, o Arthur falou do Khan Academy, e tem mais algum? O Fred falou do Desmos. Sim, o Desmos tá incluído na prova. E fora isso, também tem as planilhas e as aulas do Prep, que eu vou colocar de novo o link de inscrição aqui. Se inscrevam para ter acesso a tudo isso. Tem que passar pelo processo seletivo e tudo mais, mas eu recomendo muito, como eu já falei várias vezes. Vamos ver o que mais que tem aqui. Tem livro novo da Erika, já responderam assim, ela fez um... É o protótipo ainda de livro para SAT digital, então, tipo, tem erro de gramática, tem algumas coisas meio sem sentido, não é finalizado o livro, mas sim, se tu for na Deep Web ou me mandar o WhatsApp, que eu botei meu número no chat, eu te mando. Deixa eu ver o que mais. Pode receber indicação para o PrEP de mais de uma pessoa? Pode, é ilimitado. Inclusive, eu recomendo que tu receba de indicação. Não precisa ser de muitas, não precisa ser de uma, quantas tu quiser, mas se tu receber indicação, significa que tem alguém que é do PrEP, que é parte da comunidade, que acredita no teu potencial. Então, nos chamem. Acho que no final a Sofia e o Arthur vão deixar uma forma de contato aí, então podem nos chamar. Alguma dica para o teste de inglês da inscrição para o PrEP? Eu vou responder rapidão, então. Eu acho que não tem muito como se preparar, porque não é como o SAT, que tem uma forma de preparação, que são tipos de questões conhecidas e tudo mais. Mas acho que se tu estudar inglês, já consegue estudar bem. Outra coisa, eu vou colocar aqui o link do curso do Prep Graduação Online. Daqui a pouco vão ter muitas novidades. E uma das novidades são sorteios de bolsas para quem acabar o curso. Então, tipo, se tu completou o curso, aí tu vai poder ter uma bolsa de estudos numa escola de inglês totalmente gratuita, 100% de bolsa, o que vai te ajudar não só para SAT, mas tipo, para a vida, assim, inteiro, porque é importante saber inglês mesmo fora da prova. Não sei se vocês querem completar nessa questão de estudar para esse questionário do PrEP aí. Eu nem lembro como é que era o questionário, então eu não vou ter muito como falar, não. Eu lembro que era tipo uma provinha de inglês. Tipo, não sei, não tem muito modelo, mas era uma questão. Eram questões em inglês, perguntas em inglês. As alternativas, pelo que eu me lembro, eram todas em inglês. Era Era um tipo. pouco mesmo. É, era tranquilo, eu achei tranquilo, na minha Era opinião. Eu mais pra achei ver, eu acho que bem, era mais bem, pra bem ver se mais sabia inglês, fácil. né? Era mais só É, pra ver se você sabia inglês do que realmente uma coisa, tipo, quão boa é a sua interpretação de texto, umas coisas assim. uhum. Não era nada tipo SAT, era bem mais fácil. É, quem tá Era estudando tipo o pro DET. SAT vai tirar de letra, sim. Mais fácil que o Duolingo também, na minha opinião. Vocês podem disponibilizar os contatos, se quiserem já ir disponibilizando, porque a gente está acabando. Podem ficar à vontade, se quiserem deixar no chat depois também. Podemos receber indicação de quantas pessoas, ilimitado. Receber indicação de mais de uma pessoa faz diferença? Cara, não é sinônimo de aprovação, mas assim, se a galera lá do comitê vê que tu foi indicado por bastante gente do PrEP, ou seja, bastante gente da comunidade te conhece e acha que tu seria um bom match para o programa, eu acho que sim, faz alguma diferença. E acho que acabamos as perguntas. Eu queria agradecer a Sofia, o Arthur e o Fred, que não tá mais aqui pelo tempo. Muito obrigado. Acho que a gente fica por aqui então. Muito boa noite e boa sorte nos estudos. Tchau. Boa sorte, galera. Boa sorte nos estudos. Qualquer coisa podem falar comigo no Instagram, botei aí. E a Sofia também. Gente, obrigada por estarem aqui hoje. Foi ótimo ter uma audiência, sei lá como fala isso, sei lá, alunos. Mas foi ótimo. Se vocês precisarem de qualquer coisa,
Podem me chamar, podem chamar o Arthur, o Fred. O Fred não tá aqui para deixar o Instagram dele, mas se vocês quiserem saber, eu provavelmente sigo ele, ele me segue também, aí eu acho para vocês rapidinho. Então, nossa, tudo de bom para vocês e sucesso na City. Contem com a gente. A Exatamente como última. a gente. Obrigado. Pode falar, desculpa. Não, só muito obrigado pela presença de vocês também, quando podem contar com a gente. Última coisa que eu vou deixar aqui que eu esqueci, eu acho, o link do Prep Graduação Online, que vai ter muita novidade. O Prep Talks é um oferecimento do curso. Vai ter essa bolsa, 3 bolsas de estudo para uma escola de inglês. Vai ter mentoria começando agora no final do ano. Vai ter muita coisa legal. Então se inscrevam. E é isso aí. Boa noite e bons estudos.